vamos continuar nossa aula. Agora aula de português, né? Da língua portuguesa. Pega lá o livro de vocês. Então, nós estávamos no diário, né? No diário de Anne Frank. Anne Frank, ela mesma escreveu o diário, né? Ela ficou famosa pelos seus diários, né? Pelos livros que ela escrevia, né? Então, nós vamos corrigir, né? Já passou todas as atividades dessa parte do diário. Então, agora nós só vamos corrigir, tá? Então, teve lá a leitura, né, do diário, que foi em 3 partes, né? Ela começou no dia 14 de junho, daí ela parou, na segunda-feira, 15 de junho, ela escreveu mais um pouco, aí no sábado, 20 de junho, escreveu mais um pouco. Então, são 3 partes do diário, que fala sobre os dias do aniversário dela, né? Do que aconteceu, né? No dia do aniversário. A festa. Aí tá, então, ideias em construção, lá na página 51. Converse com os colegas, né? Então, aquilo lá era só para interagir, né? Não tinha que responder nada. Então, essa parte pulou, né? A professora pulou essa parte. Era só se você estivesse na escola e era só para interagir. Aí, era na página 52, aí tem lá a atividade, né? Atividade 2 lá. Releia o texto para responder as questões a seguir. Qual a primeira data registrada no diário? Circule a alternativa correta. 12 de junho de 1942, 14 de junho de 1942, 14 de agosto de 1942, 20 de setembro de 1442, 14 de julho de 1942, 4 de junho de 1942. Qual foi a data certa que ela começou lá escrever lá o primeiro dia lá do diário? Dia 14 de junho de 1942, né? Vou falar para conferir, ó. Diário, domingo, 14 de junho de 1942. Então, essa é a data do texto, é a data que ela escreveu, né? Que ela registrou primeiro ali, que ela escreveu ali a primeira estrofezinha do diário lá, né? Qual é o nome da autora do diário? Justifica a resposta com uma passagem do texto. Anne Frank, né? Só que lá tá Anne, sua Anne, né? Ela escreveu lá, né? Como se fosse Anne, sua Anne, mas a autora é a Anne Frank, mas como ali no texto não fala assim o nome dela, né, completo, então é Anne, sua Anne, que fala lá no texto. O nome da autora do diário, então, porque lá no texto tá, né? Você sabe que é Anne, porque lá no texto ela refere-se, né? Sua Anne. Então, você sabe que quem escreveu o diário foi Anne. Porque a pergunta lá é assim: qual o nome da autora do diário? Anne. Justifique a resposta com uma passagem do texto. Sua Anne, né? Você sabe, então, como que você chegou, né? Como você justifica que o nome da autora lá é Anne? Porque você voltou lá e releu o texto e tem uma parte lá que fala sua Anne, né? No texto. Então, por isso que o nome dela
é Anne, né? Quando ela finda lá um trecho lá do texto, ela põe lá, sua Anne, né? Então, por isso que você chegou a essa conclusão, né? Que o nome da autora é Anne. Marca a alternativa incorreta sobre o texto. Na festa de aniversário de Anne, os convidados assistiram ao filme de Rin-Tin-Tin, o Faroleiro. Então, para você marcar a incorreta. Então, essa está certa, né? Este foi o filme que ela assistiu. Anne tem uma irmã chamada Margot. Tem, né? Lá no texto fala que é o nome da irmã dela, né? Que é Margot. Anne faz aniversário no dia 12 de junho. Sim, né? Também lá no texto fala que ela faz aniversário 12 de junho. Anne ganhou muitos presentes de aniversário, entre eles um broche. Sim. Então, qual que é a incorreta? A gata de Anne se chama Margot? Não. Margot é a irmã. A gata se chama Morte, né? Morte. Que nem ela, que lá tá lá, né? Onde recebia as mais efusivas saudações da Morte, a gata. Então, você vai colocar o X ali, na última ali, né? A gata de Anne se chama Margot? Não, né? Essa tá errada. Você vai colocar o X ali, porque Margot é a irmã, né? Aí lá na página 53, no exercício 4, leia o trecho abaixo. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. O que significa o uso da expressão você para referir ao diário? Explique com suas palavras. Por que ela usou a expressão você, né? Porque ela estava ali como se ela estivesse conversando com o diário, né? Para ela, o diário, ela conversava, né? Ela escrevia ali tudo, mas ela conversava com o diário, né? Por isso ela tratava o diário como se fosse uma pessoa, né? Você, então, mas é uma resposta pessoal, né? E ela tratava o diário como se fosse uma pessoa, né? Então, por isso ela conversava com o diário, né? A mesma coisa que ela conversava, ela escrevendo ali, mas ela conversando. Então, o diário para ela era alguém que ela contava as coisas, né? E se for ver, é isso mesmo, né? Porque ela escrevia ali como se ela estivesse contando. Então, ela se expressava ao diário como você, porque para ela era uma pessoa que ela estivesse conversando. Depois do uso da palavra você, Ana passa a nomear seu diário. Daí ela não passou mais a falar você, ela deu um nome ao diário, né? Qual o nome usado pela narradora para se referir ao seu diário? Então, o nome foi Kitty, né? Que feio, olha lá. Porque no sábado lá, né, dia 20 de junho de 1942, ela pôs querida Kitty. Mas com quem que ela estava falando, né? Parece que ela como se ela estivesse falando com uma amiga, mas com quem ela estava falando? Com o diário, né? Então, o diário, ela estava conversando com o diário. Então, ela pôs querida Kitty, né? Como se ela fosse iniciar uma conversa com o diário, né? Então, ela deu o nome de Kitty para o diário. Como você chegou a essa conclusão? Porque a Anne escreve o nome Kitty no dia, né? Naquele dia lá, no dia 20 de junho, ela se refere ao diário o nome de Kitty. Por isso você chegou a essa conclusão, né? Lá no sábado, 20 de junho, porque ela não pode ver que nos outros inícios, nos outros começos dos textinhos dela, ela não dava nenhum nome, né? E neste dia ela deu, querida Kitty. Então,
Por isso que foi chegada a esta conclusão, né? Porque ela não tinha dado o nome. E nesse dia, 20 de junho, ela deu o nome para o diário. Ao ler o diário de Anne, é possível perceber algum dos seus gostos pessoais. Retire do material complementar apenas os adesivos relacionados a cada um dos gostos de Anne. Então, a professora já foi lá no material complementar e já tirou os adesivos, ó, e colou aqui, tá? Os adesivos que tá pedindo. Então, o que tá pedindo? De sorvete. Quando que ela gostava de tomar sorvete? Após os jogos de ping-pong. Ficou assim, então, né? Você vai tirar lá, ó, este adesivo vai colar aqui no sorvete. Filme. Qual filme que ela gostava? O filme que ela assistiu? O Faroleiro. Você vai tirar e vai colar aqui. E os livros? Você pode ver que tá tudo aqui, né? O filme, a gente sabe que era o Faroleiro, né? E os livros? Olha lá. Os contos e lendas. Contos, ali não se refere livro, né? Mas se fala de contos é nos livros, né? Contos e lendas dos Países Baixos, Daisy e suas férias nas montanhas, os mitos da Grécia e Roma. Então, esses foram os livros. Olha, a professora já tirou lá do material complementar. Então, esse daqui é os livros que ela, né, que ela gostava e assistiu naquele dia, que ela ganhou, né? Ganhou no dia do aniversário dela. Então, foram esses, ela assistiu o filme Faloreiro, né? E aqui no texto também fala. Olha aqui, ó. A minha festa de aniversário foi no domingo de tarde. Passamos um filme do Rin Tin Tin, O Faroleiro. Então, este é o filme que você vai colar lá, tá bom? E na onde que fala que o sorvete era após os jogos de ping-pong? Contos, lendas, mitos. Aqui. Nós, jogadores de ping-pong, adoramos sorvetes, principalmente no verão, quando ficamos mais encalorados por causa do jogo. Então, lá tá a resposta, né? Então, é isso, essa parte. Você tem que procurar os gostos dela e lá no material complementar e colar certo. Isso aqui sobre o diário de Anne, sobre a confecção do diário, né? A prof deixou a critério, né? Se vocês quisessem fazer um livrinho, alguma coisa, né? Para aprender a fazer, né? Aí ficou a critério, né? Um desafio para quem achar que é interessante, né? Quiser fazer, aí pode fazer. Só que daí a professora deixou como tarefa o passo a passo, né? Não tinha esses adesivos, né? A professora foi lá no material complementar, pegou os adesivos do passo a passo e colou. Então, é isso que era para vocês fazer também, né? Então, tá tudo lá no material complementar, ó. Isso aqui é tudo adesivo, tá lá. Aí vocês colam, cada um seu devido lugar. Aí tem o desenho embaixo. Cada um tem o desenho, você só vai pegar e colar em cima do mesmo desenho. Tá bom?
que daí, então, como fazer a montagem, né? A montagem lá do diário. Destaque do material complementar, os adesivos, como o passo a passo da montagem, recolhe nas ordens corretas. Dobre as folhas sulfite ao meio. Agrupe as folhas de 5 em 5, colocando uma dentro da outra. Dobre a cartolina ou o papel cartão ao meio e coloque as folhas de papel sulfite dentro. Usando a régua, marque com lápis as medidas das folhas dentro da cartolina ou do papel cartão, recorte a cartolina ou papel cartão, seguindo as medidas das folhas sulfite. Então, quem for fazer é para usar ou a cartolina ou o papel cartão, né? Não é preciso ter os dois. Em uma das folhas de sulfite, passe cola na parte da dobra da folha, em ambos os lados. Cole a folha na capa e espere secar. Decore a capa e as folhas internas como desejar, mas lembre-se, deixar espaço para a escrita. Deixe o diário em um local visível da classe durante o período das aulas. Então, isso é se fosse fazer na escola, né? Mas se você for fazer para você aí na sua casa, né? Mas não era para fazer se fosse na escola, né? Diário pronto. É hora de escrever. Pense nos acontecimentos que você tem vontade de registrar por meio da escrita. Abra o diário e escreva o que tiver vontade sobre o dia anterior. Sempre o diário você sempre escreve o que já aconteceu, né? Porque no que vai acontecer ninguém sabe, né? A gente só sabe o que já se passou, né? Então, você sempre escreve um dia o que se passou no outro dia, na outra semana, e assim, né? Então, terminou a parte do diário, né? Nós terminamos a leitura e a interpretação do texto da parte do diário. Então, daí, na próxima aula, nós vamos começar uma outra leitura, né? Um outro texto, né? Uma outra gramática, né? Outro gênero, né? Então, precisa de tempo para começar, né? Então, hoje também é só nossa aula de português, tá? A professora corrigiu, aí você pode corrigir se você já fez, tá? Aí você pega o lápis, a borracha e vai corrigindo, tá? O que tiver certo, acho que tá tudo facinho, né? Você deve ter acertado tudo, mas não custa você pegar e corrigir, tá bom? Então, tá? Uma boa aula, fiquem com Deus e até amanhã.